atinge homens e mulheres. A queda de cabelo. Mas existem diferenças nas características e também nas causas. E é por isso que nós vamos falar desse assunto com a profissional, a doutora, que é dermatologista, Angélica Fiel. Tudo bem, doutora? Olá, boa E eu tarde. já quero, doutora. Prazer por ter vindo. E eu já ia, na hora que eu comecei a ler a escalada, eu já fiquei com uma dúvida. Cílios. Temos quedas de cílios também? Também temos quedas de cílios. Cai também? Cai também. Cílios também podem cair. Já vou agradecendo pelo convite. Eu que agradeço, de a gente doutora. estar abordando esse assunto, que é um assunto muito corriqueiro no nosso dia a dia do consultório. Queda de cabelo, a gente tem assim, se eu falar para você que eu atendo 20 pacientes no dia, 10 vão fazer queixas de queda de cabelo. A metade, então? Metade. A gente tem muita frequência nessa queixa no E consultório. quem que vai mais, o homem ou a mulher? Bom, a gente tem a queda de cabelo para os dois. Os dois? Né? As quedas de cabelos, elas vêm por vários motivos, várias causas. Existem a queda de cabelo, que você fala que o cabelo está caindo por fatores, às vezes, até alimentar, carências alimentares. Vitaminas. Vitaminas, carências do organismo, ou por outros motivos. Por exemplo, nas mulheres, pós-gestação. Então, essa queda, a gente não tem como falar de queda de cabelo, eu gosto até para os meus pacientes, explicar que cair cabelo, isso é natural, faz parte do ciclo natural de vida do fio. Porque ele tem que se Ele tem que renovar. O cabelo tem 3 fases para simplificar. Tá. Primeira fase é a fase de crescimento, a gente chama de fase anágena. Depois, essa fase dura em torno de 5, 6 anos, 4 anos. Na dermatologia, a gente brinca que tem alguns números mágicos. Então, a fase anágena vai durar lá 4 anos. Fase de crescimento, onde ele fica longo. Depois tem uma fase intermediária, que é a fase catágena, dura em torno de 4 semanas. E depois a fase telógena, que é a de queda, que dura em torno de 4 meses. E aí, o que a gente faz? Quando que isso é patológico? Quando que eu noto que meu cabelo começa a cair e essa queda não é a queda natural? Que tem que assustar. Então, a gente tem uma técnica simples que a gente pode fazer, ó. Coloca a mão espalmada e passe entre os cabelos e vai fazendo uma tração. Ó, o meu não tem nenhum. Caiu um fio aqui. O meu não tem nenhum porque eu acabei de escovar o cabelo, lavei, então saiu na escovação. Mas se sair mais de 5 fios, é considerado patológico. Mais de 5? Mais de 5. Passa a mão aí, gente, no cabelo de vocês. Mais de pra 5 vocês fios, verem então, aí. patológico. Ô, Salsicha, não precisa passar não, que você não tem, tá? Sei que você tá aí no estúdio me vendo, me ouvindo. Salsicha não precisa. Agora, Ó, gente, tá bom aqui? Tá bom. Menos de 5 fios. Deu certo aí, Xuxa? Fisiológico. Ai, Xuxa, quanto caiu aí, Xuxa? Aí, menos de 5 fios, então a gente caracteriza ele como fisiológico. Então tá certo. Então tá, então eu chego no consultório e falo, doutora, meu cabelo tá despencando, tá caindo da raiz. Aí eles falam, tá até com aquela pontinha branca. Então a gente vai classificar ele como uma queda patológica e a gente começa a tratar. Quais são as principais causas? Então, assim, pós-gestacional. Então, eu tive a minha gravidez, tive meu parto. Aí é muito comum, doutora, é por causa da anestesia? Nada tem a ver com anestesia, tem a ver com o processo inflamatório que esse organismo passou. Como se o organismo sofresse uma agressão. Ele está reagindo ao que Ele passou. reage. Então, o evento do parto é o dia tal, 90 dias após começa essa queda. Tá vendo, meninas? Isso pode acontecer também. Meninas. Isso. Agora, corriqueiro, a gente teve as pandemias. Então, na pandemia, o organismo, após o Covid, o evento inflamatório mais intenso, 90 dias depois, as pacientes começam a notar a queda. Isso é natural. Isso é da doença, não que é natural. Não, é da patologia. Da patologia. Então, tá. Então, estamos com esse paciente na frente do consultório, ele está com essa queixa, então a gente explica que aí a gente tem tratamentos específicos para isso. Então, a gente vai ter uma investigação alimentar, uma investigação de exames e começa o tratamento. O tratamento nós podemos fazer em cima de tônicos capilares, medicamentos de suplementação alimentar, que passa por esse processo e o organismo vai tendo a sua resposta. Você percebe que essa queda vai diminuindo dentro de 6 meses e o cabelo vai vindo naturalmente. Então tem todo um processo, tem um processo aí de 6 meses também, não é de uma hora para outra, Não, né, não é de uma hora para outra. O cabelo cresce 2 milímetros ao mês.
Então, para você ter uma resposta, você precisa ter um tempo. O paciente é ansioso, ele quer a resposta logo, mas a gente não consegue no cabelo ter essa resposta adequada. Não, doutora, todo mundo quer resposta logo. Agora, deixa eu falar uma coisa pra você, doutora. Só pedir pra quando a doutora olhar, conversar com essa câmera aqui do Melissa. Ah, tá bom. Tá certo que eu sei que ele é palmeirense, é difícil ficar olhando pra aquela camisa dele ali, doutora. Mas vai ficar bem mais bonito pro pessoal que tá em casa. E aí eu preciso que a senhora fala pra mim o seguinte. Para o homem e para a mulher, né? A queda acontece da mesma forma, porque a gente sabe que às vezes a calvície para o homem, a gente vê homem mais calvo do que mulher. Quando a gente vai falar sobre alopécias, então falamos sobre eflúvio telógeno. Agora a gente vai falar sobre alopécia. Alopécia é a calvície. Acomete homens e mulheres, mas a calvície é mais comum nos homens, porque os homens tem o hormônio, que é o motivo do qual ocorre essa doença, essa queda. O hormônio testosterona. Então, no homem é mais comum você ter calvície, mas a gente hoje estuda, os estudos científicos recentes mostram que mulheres, a partir dos 30 anos, 30% pode ter alopecia androgenética padrão feminino. E a partir dos 50 anos, 50% podem ter também alopecia androgenética padrão feminino. E para o homem isso é mais comum. Hoje a gente observa que a partir dos 15, 16 anos, os meninos, quando começam a ter os primeiros contatos com o hormônio testosterona, essa queda começa a acontecer. Já? E aí o que é mais importante é que eles não percebem queda em si do fio. Começa a observar a diminuição do volume do cabelo. Então, você tem afinamento dessa haste. Então, a gente tem um couro cabeludo com uma alteração inflamatória decorrente desse hormônio testosterona e os seus derivados. Você tem um afinamento do fio e uma diminuição dessa haste, desse fio. Então, começa a observar mais facilmente o couro cabeludo. Então, de longe, você senta e você começa a observar. Aquele paciente fala, nossa, já tá para ver o couro cabeludo dele. Você começa a perceber com mais facilidade. Já viu? Quando você tem um cabelo saudável, você tem por um único folículo, saem lá 3, 4, 2 fios. Com a evolução da alopecia androgenética, esse folículo produz um fio. E esse fio começa, menos volumoso. Exatamente, começa a ficar mais fino e menor, até o momento que ele desaparece. E aquela região onde nasce o fio também some. Então, quanto antes começar o tratamento da alopecia androgenética padrão masculino, menos você tem esse efeito no couro cabeludo. Então, eu posso começar um tratamento, o meu paciente com os seus 16, 20 anos, e ir até os 45, 50 anos, que é onde você tem maiores picos da testosterona. Antes da doutora falar do tratamento, chegou pra gente uma pergunta ali, deixa eu ver, ó. Oi, boa tarde, me chamo Thaís, minha filha tem 9 anos e o cabelo dela está caindo. Fez uma bolinha no couro cabeludo e aquela bolinha não tem cabelo. Pode ser emocional? Sim, pode ser emocional. Essa tipo de alopecia, a gente chama de alopecia areata, aonde você consegue ver exatamente uma área de rarefação capilar total. Fica lisinho. E isso pode acontecer em crianças por motivos emocionais. Então, é sempre bom observar o ambiente onde a criança vive, escola, algumas alterações emocionais que a criança pode ter, porque essas alterações emocionais também se demonstram, se manifestam no couro cabeludo. E o que a Thaís tem que fazer para ajudar o tratamento? Primeiramente, a gente precisa buscar ajuda de um profissional habilitado, dermatologista, e aí, em cima disso, a gente tem tratamentos tópicos. Quando é uma fase mais adulta, em pessoas adultas, a gente tem tratamentos que a gente pode fazer uma introdução, através de injeção no couro cabeludo, de um medicamento específico para combater aquele processo inflamatório ali local. Olha só. Na criança, fazer procedimentos mais invasivos se tornam mais dolorosos e traumáticos, mas a gente pode fazer através de medicamentos via orais, polivitamínicos,
anti-inflamatórios e também loções tônicas que fazem essa alteração do couro cabeludo. Agora, junto com todo esse tratamento que a doutora acabou de falar pra gente, né, com todo esse composto, esse grupo, já que pode ser emocional, também tem que saber da onde vem essa causa para tentar eliminar também esse problema emocional, né, doutora? Exatamente. Tem que trabalhar em conjunto, Em conjunto. Né? Todas as técnicas, todas as causas de queda de cabelo, a gente pode fazer a investigação clínica no consultório, investigação de anamnese, conversando com o paciente, quando que começou, o tempo que começou, quando que foi a pior queda, fazer os exames necessários. E eu sempre oriento assim os pacientes, a questão de lavar o cabelo, a higiene e a saúde do cabelo, do couro cabeludo, é extremamente importante para a melhora dessa qualidade do fio e o volume do cabelo. Por quê? E quantas vezes tem que lavar o cabelo? Então, isso que eu ia falar. Existem mitos que a gente ouve de que não pode lavar o cabelo porque a umidade traz alguma alteração no couro cabeludo. Pelo contrário, lavar o cabelo diariamente faz parte da saúde do cabelo capilar. Quando a gente tem uma paciente que lava o cabelo uma vez na semana, começa a desenvolver micro-organismos naquele couro cabeludo, começa a acumular micro-organismos que já são parte da nossa flora do cabelo. É porque já está oleoso, isso, né? Muita oleosidade, e isso faz o aumento da caspa, que na dermatologia a gente chama de dermatite seborreica. E a dermatite seborreica também pode ser uma causa de queda de cabelo. Por isso a importância em lavar o cabelo todos os dias. Estudos recentes do ano passado mostra que mulheres e homens que lavam diariamente o cabelo têm menos inflamação de couro cabeludo, menos irritação de couro cabeludo e, por consequência, menos queda de cabelo. Eu tô rindo aqui, doutora, porque eu sei que tem amiguinho meu que não lava cabelo todo dia, não, viu? Eu sei. Ó, é comum, é comum. Tô aqui ligado. Tem mais uma perguntinha, doutora? É o seguinte, ó. Meu cabelo é fino e não tem problema para crescer, mas ele costuma quebrar quando chega assim, ó, na linha do ombro. Já tomei um remedinho, que eu não vou ler aqui, mas ele continua quebrando. O que posso fazer para que ele possa crescer saudável e sem quebra? Obrigada e fiquem com Deus. É a Fabiola. Graça, amém, Fabiola. Vamos Amém. lá. O cabelo, como eu expliquei no início, ele tem fases de crescimento diferente ao longo da nossa vida. Alguns estão na fase anágena, outras na telógena, outras na fase de queda. Então, trazer uma linealidade embaixo, isso não é natural do cabelo. A gente corta e apara para que ele fique esteticamente retinho e bonito. Mas o motivo de o cabelo se partir no crescimento tem inúmeros fatores. Um deles é as químicas que a gente passa no cabelo. Então, o cabelo, ele não suporta. Nosso cabelo é feito de queratina, de proteína. E ele tem pontes. A ponte de hidrogênio é uma delas, que faz o cabelo assentar. Quando eu quebro essa ponte, por exemplo, na escovação diária, escovar muito o cabelo, fazer muita escova, prancha, aumenta a temperatura e faz com que perca a estrutura da haste. E perder a estrutura dessa haste faz com que ele não tenha mais aquela qualidade de proteína que tinha antes. É a mesma coisa de você passar aqui na pele, né? Se você passar uma coisa muito quente na tua pele, você tem uma alteração. O fio é a mesma coisa. A gente não sente porque é uma queratina morta, né? Unha você corta, não sente, cabelo também não. Toda a nutrição vem do fio, quer dizer, do couro cabeludo, na raiz. Então, eu preciso manter essa haste íntegra. O que a gente deve fazer? As vitaminas essenciais para o cabelo vêm da alimentação. A gente pensa que trocar, substituir um prato de uma boa comida por uma gominha de suplemento nutricional vai fazer toda a diferença para o nosso cabelo. Não. Primeiro, a nossa nutrição vem da alimentação. Principal vitamina, ou proteínas que são principais para a formação da haste é o ferro e vitamina D. Ferro é a carne. Exatamente. Antigamente, o ferro pensava a primeira coisa é o feijão. Não. É a carne. Fonte de ferro é a carne. A vitamina D. Mas se a gente for pensar no nível de ferro dos alimentos, existe uma escala. Primeiro vem as vísceras, né? E mulher, sinceramente, não gosta de comer, né? Na verdade, fígado de boi eu gosto. Eu tenho dificuldade, mas vamos lá. Vamos pensar lá bem didaticamente. Tá. Primeiro,
primeira fonte de ferro mais importante para a nossa alimentação, que isso surte efeitos na haste, evite quebra, tem uma haste resistente, longa, é o fígado. Depois do fígado vem o coraçãozinho. Come? Depois do coraçãozinho vem a moela. Também, cabelos lindos e saudáveis. Manda, doutora, manda. Aí que vem dos vegetais. Aí, pensar lá, o primeiro verdinho é a couve-manteiga. Couve, muito bom para alimentação, né? Depois, semente de abóbora, aquela que a gente compra nas casas de produtos naturais. Essa eu não como, não. Sequinha, é gostoso até como se fosse um chipzinho, ela é salgadinha. Fonte de ferro, excelente para o cabelo. Depois a gente tem lá brócolis e espinafre. Boa! Pronto, da alimentação, isso é o que é mais importante. A vitamina D, suplementação, leite e tudo mais. E depois tem as vitaminas do complexo B, que é a vitamina vitamina B12. B12. E o ácido fólico. Então, isso aqui é um conjunto para tuas fibras, o cabelo, a haste, ficar sempre brilhoso, saudável, grosso, resistente. Viu, Flavinha? Bora, minha filha, comer fígado de boi, coraçãozinho aí, ó, de frango e o resto que a doutora falou, e brócolis também. Eu vou comer a sementinha de abóbora, de doutora. abóbora. É. Agora tem mais uma pergunta aqui, ó. Doutora, eu tenho alopécica ou alopécia? Alopécia frontal. Alopécia frontal. Estou em tratamento, porém percebo que quando estou muito ansiosa, a queda piora. Isso realmente procede? É a Gislaine Paiva. Muito bem. Alopécia frontal fibrosante é um tipo de alopécia cicatricial. Significa que ela, quando está muito avançada, essa região não volta mais o cabelo. E no Brasil, existe um estudo, inclusive, com mulheres, inclusive grupo de mulheres dermatologistas que começaram a apresentar essa doença. O que significa alopecia frontal fibrosante? É quando você começa a perceber o afastamento da implantação do cabelo. Que vai para pica. Eu sou uma mulher que tem uma testa enorme, sempre tive. Eu também tenho, doutora. Não, mas a minha é fantástica, olha só. A minha também. Meu irmão me chama de outdoor, tá? Ele fala que dá para fazer. Muitos títulos para nós. Doutora, fica tranquila. Ótimo. Tamo junto. Então, mas aí a gente começa a perceber que essa implantação capilar está cada vez mais posterior, mais para trás. E isso é um sinal de alopécia frontal fibrosante. Não só isso. O diagnóstico é feito em cima de biópsia, tem outros sintomas que a gente vai apresentando. Então, ela relata lá na conversa dela que também ela percebe que o estado emocional piora. Fica ansiosa. Então, é uma doença autoimune. O emocional piora, inclusive, outros tipos de alopécia ou quedas de cabelo. Então, ela tem que ficar sempre atenta aos sinais de alterações emocionais. Eu falo assim que o tratamento em si não está só no tratamento tópico, em tomar a medicação, mas a alimentação saudável e controle do estado emocional. Porque a questão da alopécia frontal fibrosante, ela mexe muito com a autoestima da mulher. Sim. Né? Porque o nosso cabelo em si é a moldura do rosto. E isso fica muito em frente ao olhar. Então, todos os dias aquilo é um incômodo. Então, cuidar e prevenir a parte emocional, isso é fundamental para todo o tratamento. Gislaine, eu tenho um recado, uma dica muito importante para você. Tem um botão que a gente chama de F, que eu não posso falar o nome. Então, você aperta o F e come tudo que a doutora falou aqui, ó. Brócolis, fígado, essas coisinhas aí que vai melhorar a sua vida, tá bom? Tenho certeza disso. O tratamento. E continua o tratamento. Agora, doutora, acabei de saber aqui da minha diretora, da Kelly Zaninelli, que tem muitas perguntas chegando. Então, eu vou ter que convidar a doutora para voltar novamente. A gente volta, com certeza. Infelizmente, o meu tempo aqui acabou. Porque, ó, tá vendo o Xuxa ali? Eu tenho certeza que ele queria saber como é que ele volta aquele cabelo ali naquelas entradas. Que ele, tá vendo o que ele usa ali, doutor? Ele pega aquele topete que fica aqui e puxa para trás para mentir que tem cabelo, entendeu? Então, muito obrigada. Eu agradeço. Fico muito feliz. A senhora não, você deu uma aula pra gente aqui. E eu quero convidar, então, você para voltar. Eu agradeço. Tá bom? Espero que tenha ajudado um pouquinho as pessoas em casa, falar daquilo que a gente ama trabalhar. É uma alegria, um prazer e acho que se eu puder ajudar, eu estou aqui para isso. Eu fico feliz. Mas Obrigada, pode ficar aqui Kelly. comigo? Tá,